Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Como é bom poder estar aqui. Às vezes a gente tem a oportunidade de estar pregando fora, mas pregar em casa é sempre diferente, né? É igual o time que joga fora, joga dentro de casa é muito melhor. Quero convidar os irmãos a abrir um texto. Peço licença à irmã Cláudia, ela levou a revista, eu estudei afinco, mas eu trouxe ao meu coração, Deus colocou no meu coração esse texto, que vai nos falar todas as verdades que está naquele estudo. Se você não sabe, na sua Bíblia tem um livro chamado Cântico dos Cânticos. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem nesse texto, ou poucas vezes, mas eu convido você, desafio você a encontrar aí na sua Bíblia, não é? Cântico dos Cânticos, no capítulo de número 4, e eu estarei lendo então todo este capítulo. Penny vai estar colocando a projeção ali com um tema para a gente. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, do verso 1 ao 16, mesmo assentado como os irmãos estão, podem acompanhar a leitura, que diz assim: Como és formosa, querida minha, como és formosa! Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, a tua boca é formosa, as tuas faces, como a romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Verso 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Seni e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só de seus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que de toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, e mirra e aloés, com todas as primícias especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os teus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim, e coma dos seus frutos excelentes. Amém. Deus abençoe a sua palavra lida nesta hora. Nós temos um tema proposto ali na revista para o dia de hoje, não é? Nós temos falado sobre a questão da vacina. Todo momento que você liga a sua TV, que você acessa um canal de informações na internet, você está ouvindo sobre a vacina, sobre as suas perspectivas, sobre o anseio de cada um sobre a vacina, se é bom, se não é, se está em falta, se não está, se vai chegar uma marca nova ou não, né, se ela tem efeito colateral ou não. Mas a vacina que nós queremos tratar nessa noite, ela é diferente, mas também é de suma importância para a vida das famílias e dos casais, não é? A vacina que imuniza o casamento, a vacina que imuniza o casamento. Como a irmã Cláudia já disse aqui nesta noite,
nós tivemos aí uma questão interessante, não é? Muitos reclamavam que não ficavam com o seu cônjuge em casa, por causa da dinâmica de vida, do trabalho, da correria. E os dados que nós temos estatísticos, eles trazem algo assim preocupante e não deixa de ser interessante, porque quando tiveram essa oportunidade, cresceu-se o número de divórcios. Ou seja, olha, eu gostava de você, mas agora que eu te conheci mesmo, passar 24 horas embaixo do teto, eu descobri que você é insuportável, não é? Parece até brincadeira, meus irmãos, mas a verdade é que muitos casais passaram por isso nessa pandemia. Na verdade, muitos não tinham tomado uma decisão que estavam protelando, porque quando se começa um problema, não é? Você precisa tratar o problema. É como a questão do médico, você começa a sentir uma dor, fala, semana que vem eu vou ao médico, e você vai deixando, e aquilo torna uma ferida, e às vezes quando você vai lá é preciso amputar aquele membro, aquela perna. Assim também deve ter a nossa atenção em especial no casamento. Às vezes alguns sintomas aparecem, e a gente precisa tratá-los, né, antes que seja tarde. E o tema desse estudo é muito importante, a vacina que imuniza o casamento. Primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você deixa eu ver aqui, Benny, se vai funcionar. Aí. O vírus da falta de atenção para o cônjuge, não é? Você que está com sua Bíblia aberta, você vai observar a partir do verso 1 que lemos do capítulo 4, que o esposo, ou seja, Salomão, ele começa a falar para a Sulamita: quão formosa é minha querida, como formosa é. É uma característica do poema hebraico, né, repetir as palavras. Os irmãos devem ter reparado ao longo da leitura que por diversas vezes ele disse minha irmã e noiva minha. Então é uma questão ali cultural. Eu convido a você, não é, ao final deste culto, você chegar em casa, ou talvez no carro, ou caminho para casa, você elogiar sua esposa, você elogiar seu marido. Talvez você não vai ser tão criativo igual o Salomão, não é? Tu és como as pombas, não é? Tu és como uma torre, mas dentro da nossa realidade e cultura, você pode e deve elogiar o seu cônjuge, não é? O vírus da falta de atenção para com o cônjuge. Uma citação do livro do Pequeno Príncipe que diz: tu te tornas responsável por aquilo que cativas, né? Eu acho muito interessante, quando eu era adolescente, ouvi uma expressão, o seguinte: você vai à casa lá, geralmente o menino vai na casa da menina, né, pedir namoro, e você vai com tantas expectativas, você vai com tantos sonhos, para falar com o pai da moça, lá o coração quase que palpita, não é? E ali o anseio de estar na presença daquela pessoa, tantos sonhos, todo aquele namoro romantizado, muitas vezes na juventude, e às vezes, meus irmãos, tudo aquilo que foi cativado lá atrás, ao longo do tempo vai se perdendo, e isso é um perigo muito grande. Nesse tempo de pandemia, nós lá em casa, né, Brena sempre nos auxiliando na questão da alimentação, puxando nosso pé na questão de uma alimentação mais saudável, mas eu era alguém que, não é por culpa da Brena, mas que antes de casar, pela questão da dinâmica, tempo de vida e realidade, eu praticava muito mais esporte, né? E os irmãos podem ver que hoje, assim, a camisa já está um pouco mais colada do que estaria alguns anos atrás, e era muito mais ativo nessa questão do esporte. E aí, com o tempo passando, filhos nasceram, trabalho, a coisa vai ficando mais corrida, e agora com a época da pandemia eu falei, deu um estalo, preciso, né? Tantos aí viraram atletas ou meio atletas nessa pandemia, vamos caminhar, vamos pedalar, vamos fazer alguma coisa. E como o retorno é difícil. Como o retorno é difícil e quantas vezes nós protelamos o retorno. Eu vou começar amanhã. Se amanhã faz frio, está muito frio. Se faz sol, está muito sol. E quando eu vou e na primeira caminhada eu sinto, então é um motivo para eu desistir. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a falta de atenção cônjuge, e nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, também é assim. Muitas vezes na juventude, o amor jovem, não é? A gente lê, como a irmã Cláudia leu, 1 Coríntios 13, o amor tudo suporta, não é? Tudo espera, é paciente. E aí, quando vai passar dos anos,
já se torna impaciente. Olha, eu preciso sair, você vai ou não vai? Se você não for, eu vou te deixar para trás, não é? E aí, queridos irmãos, é doloroso voltar, mas é preciso olhar aonde estamos errando, e então tratarmos isso, tomarmos essa vacina, não é, diária, por mais dolorosa, e por mais sintomas ali adversos que venha trazer, é preciso. Ainda vai dizer ali no estudo, né, que muitas vezes muitas vezes falta a admiração pelo outro e sobra a reclamação. Quando nós olhamos para o texto bíblico, aqui Salomão ele vai colocando ali características e mais características a fim de elogiar a sua amada. Ela é formosa, é como uma torre, ela é como um arsenal de escudos, e ele não aqui segura palavra alguma ou mede para elogiar a sua amada, a sua amita, a sua noiva. Nós, como estamos dentro de casa, não é? Como os nossos filhos olham para o tratamento que temos com o nosso cônjuge. Muitos psicólogos, eles dizem que os nossos filhos, eles repetem essas ações, e eles vão crescendo, e vão formando o seu psique, e as suas verdades, de acordo com o tratamento que você tem para com a sua esposa, e você, esposa, tem para com o seu filho. É muito interessante, muito normal, não é uma regra, mas é muito normal você ver uma filha obediente, ou uma jovem esposa que ama e dedica-se ao seu esposo, quando ela teve uma mãe que assim procedeu para com o seu marido, e assim também o pai na figura do filho. E meus irmãos, como é importante, como é importante nós termos essa atenção, essa percepção, porque reclamar é muito fácil, né? Às vezes eu tenho mania meu jeito de brincar implicando, e às vezes Brena fala em casa, mas você não para de implicar, e às vezes sem notar, aquilo que seria uma brincadeira, às vezes a gente vai tocando na ferida da pessoa, não é? E a gente precisa estar atento. Será que a gente só reclama? Será que a gente, quando chega o esposo, ou chega a esposa em casa, o que vem na sua mente? Né? Você está feliz, né? Poxa, meu esposo chegou, a minha esposa chegou, que bom, eu vou ter agora que momentos com a minha amada, com o meu amado. Ou você já pensa, já vai reclamar de alguma coisa, já vai falar que a comida estava assim, já vai falar que eu atrasei para alguma coisa, vai falar que aquela lâmpada que eu prometi trocar 6 meses atrás, aqui não tem marido que faz isso, eu não troquei, não é? E aí, meus irmãos, não significa que no casamento nós não devamos falar verdades ou tocar em pontos que são importantes, mas é preciso que o façamos com sabedoria. A relação a dois é maravilhosa, mas a relação a dois é algo muito delicado, e a gente precisa, de forma intencional, colocar na nossa agenda diária o elogiar, o reconhecer, o dizer como foi bom, como é bom você estar aqui, não é? Eu tenho um colega que trabalha comigo há algum tempo, e ele fala que a esposa dele é uma cristã, e ele ainda não, mas em nome de Jesus ele há de se converter, para a glória e honra do Senhor. E ele fala, né, que a esposa dele às vezes fala muito com ele, ele falou que agora está mais atento, você precisa falar que ama teu filho, que você precisa abraçar. Ele fala assim, não, mas eu amo meu filho, eu amo, o sentimento pelo meu filho, eu amo ele, mas você precisa mostrar. E aí, meus irmãos, nós precisamos ter atitudes que mostrem o nosso amor, não é? Às vezes uma bobeira, não é? Alguém fala assim, mas eu não sou um cara romântico, você não precisa ser um cara romântico não, e nem você esposa também, porque não é só o homem, não só a mulher, mas são os dois. Quando eu era adolescente, eu tinha uma líder, professora da Escola Bíblica Dominical, que ela disse algo que no início eu não entendi, mas com o passar do tempo, maturidade, eu entendi. A gente estava na época de adolescência, querendo namorar, aquele negócio todo, e ela me deu um conselho da seguinte forma, olha, você não deve namorar ou pensar em casar para ser feliz. E aquilo, como adolescente, foi meio impactante. Ela falou assim, você deve casar ou namorar a fim de fazer a outra pessoa feliz, porque se você fizer a outra pessoa feliz, ela vai te fazer feliz e você vai te sentir completo. Então, meus irmãos, cuidado com a muita reclamação e pouca admiração, não é? Para onde ou para quem a sua atenção está voltada? Para quem? Hoje nós temos esse tal do celular, e
quanto mais o tempo passa, mais tempo a gente gasta com essa praga. É interessante que você pode vir para a igreja, esquecer a sua Bíblia e talvez você não vai voltar. Mas se você esquecer o seu aparelho smartphone, tem grande chance de você voltar para buscá-lo. E aí você pode dizer assim, não, mas é porque hoje, né, na tecnologia, minha agenda, minha Bíblia está ali também, não é? Está tudo ali. Mas meus irmãos, amigos, você que me ouve na sua casa, como é preocupante o tempo que nós damos às coisas e não às pessoas. Nós coisificamos as pessoas e personificamos as coisas. Tem gente que dá mais atenção, tem gente que investe mais os seus recursos numa festa do seu pet querido, do seu cachorrinho, amigo do coração, mas não enfia a mão no bolso para dar um presente à esposa. Ou o contrário, não é? Não investe na vida do outro. E aí, meus irmãos, não adianta dizer que você ama, é preciso demonstrar. Nós somos seres humanos relacionais. Eu sei que os irmãos me amam em nome de Jesus, mas como é bom quando a gente sai e alguém fala assim, meu irmão, tudo bem? Como a irmã Cláudia disse aqui, alguém perguntou, como é que está a família? Está bem? Que bom. No íntimo, alguém se preocupou com a minha família. Imagina isso dentro do lar. Você acorda e dorme com a mesma pessoa, né? E aquela rotina, e cai na rotina, e a rotina mata, No início do culto, o Marcinho e eu conversávamos sobre a questão dos atletas de futebol, e eu disse a ele, e nossa conversa, que existem atletas que são atletas por profissão, e existem atletas que são verdadeiramente atletas. É aquele cara que pode fazer sol, pode fazer chuva, ele pode ter conquistado o prêmio A ou B, ele acorda de manhã e ele treina. Por quê? Porque ele é um atleta. Está na rotina dele ser um atleta. E tem aquele camarada que conquistou alguma coisa e fala assim, agora eu vou viver daquilo que conquistei, e a vida extra-campo é mais notória do que a vida em campo. E isso não pode acontecer no casamento. Aquilo que talvez você um dia, não é? Brena, é um fato da nossa história. Quando eu fui pedir ela em namoro, eu lembro que eu morava longe, ela aqui na Ipuca, eu consegui carona com um amigo que me levou de bis aqui na Ipuca para conversar com ela. Começou a chover, com guarda-chuva, né? E aí às vezes hoje, vamos sair, mas tem carro, vai estar chovendo, vai molhar o carro. E aí, meus irmãos, nós precisamos mostrar o nosso amor também de forma intencional. Não deixe isso por acaso. Coloque na sua agenda, coloque lá no seu celular, já que você olha tanto no seu celular, bota lá assim, preciso dizer que amo a minha esposa, preciso dizer que amo o meu esposo. Isso é papel da mulher também. Quando você olha para o verso 6 que nós lemos, diz que a mulher, antes que refresque o dia e fuja as sombras, irei ao monte da mirra, ou seja, ela vai se perfumar para receber o seu amado. Isso é importante, meu irmão, não é? Há um pregador muito conhecido na internet, não é? Que ele diz e brinca, né? Você vai dormir com a camisa do político, né? E aí, poxa, você acorda, o cara está olhando lá para Dilma Rousseff, ninguém aguenta. Então, vamos investir de forma intencional. Mas uma segunda lição que eu gostaria de trazer aqui para nós é o vírus da perda de respeito entre o casal. Nós olhamos para o verso número 7, Salomão está dizendo, tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Se eu fosse desafiar você agora, pegar um papel e uma caneta, em 30 segundos, você colocasse todas as qualidades do seu cônjuge, em 30 segundos, quantas qualidades você conseguiria colocar nesse papel? Mas se em 15 segundos eu te desafiasse a colocar aquilo que você tem como reclamação dele ou dela, eu tenho certeza que pelo menos uns 10 você consegue colocar. Porque nós temos a atenção voltada muito mais para aquilo que nós temos repúdio. Existe uma história de um menino que olhava para o quintal do vizinho e tinha um grande lençol branco. E alguém chega para esse menino e fala, né, olha, né, o que você está olhando? O lençol branco? Ele falou, não, estou olhando a mancha preta que tem naquele lençol. E a mulher olha onde? Lá, mamãe. Lá. E ele viu naquele grande lençol
o que mais chamava atenção era a mancha preta que tinha ficado depois de lavar aquele lençol. Às vezes nós somos assim, irmãos. Nós pontuamos os erros do nosso cônjuge. E como já disse e volto a dizer, existem questões que precisam ser conversadas sim. Sentar e dizer, olha, não gosto disso. Mas não é dizer eu não gosto disso. Não é estar fazendo a comida lá e já vir com a faca que está na mão. Ou o esposo já vir também com aquilo que está, não. É dizer com aquele mesmo olhar apaixonado que você teve anos atrás. Fala, senta aqui, queridos, nós precisamos conversar. Com isso, queridos, eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Quantos estão com medo da vacina? Mas por mais que você considere um mal, hoje é um mal necessário. E quando tratamos de casamento, essa vacina ou essas vacinas, elas são muito importantes, não é? Muitos só enxergam os defeitos e passam a destratar e desrespeitar. Quando você não tem admiração pelo seu cônjuge, você tem a tendência de olhar para fora de casa. Isso é um perigo. A sua esposa às vezes vai e pinta a unha de azul, você não vê. E aí no seu local de trabalho tem uma mulher que pinta a unha e você fala, que unha bonita. Isso é uma porta de Satanás para dentro do seu casamento. Ou o oposto, né? Uma mulher chega em casa, olha para o marido meio gordinho, não tem jeito. E aí chega no serviço, cara, malhadinho e tal, não sei o quê. Fala, fulano, você está em dia com a academia, não é? E a gente passa a olhar para fora mais do que para dentro. Isso é um perigo, meus irmãos. Isso é porta que nós estamos abrindo para Satanás dentro da nossa casa e dentro do nosso casamento. Quando nós não admiramos o nosso cônjuge, nós passamos a desrespeitá-lo. E às vezes se torna um desrespeito muito grande e se torna uma coisa tão natural que isso passa a ser um relacionamento abusivo, até mesmo na área sexual do casamento. E nós precisamos então ter o nosso coração muito atento quanto a isso, né? Diz ainda ali que palavras proferidas no calor da discussão, comentários importunos que degradam a imagem do cônjuge e minam a autoestima. Na hora da cabeça quente, o negócio pega. E a Bíblia é muito sábia, porque vai dizer o seguinte, para você não disciplinar na sua ira, no calor da ira. Às vezes, lá em casa, nós temos um casal de filhos, e Mariana, quem conhece de perto, não é? Convive com a Mariana, ela pode estar com qualquer coisa na mão que ela conversa, ela brinca, ela não precisa de uma boneca, tudo se torna um brinquedo e uma pessoa na mão dela. E ela fala, meus irmãos, ela fala mais do que narrador de futebol em rádio, em final de carioca empolgado. E ela fala, e ela grita, e ela gesticula, né? E às vezes a gente está ali estudando, e a gente tem que, Senhor, né? E eu, minha filha, papai precisa estudar. Se naquela hora a gente deixa, às vezes, diante daquilo que já vivenciamos no dia, cansaço, trabalho, a gente explode, a gente pode tomar uma decisão que depois a gente vai se arrepender. No casamento não é diferente. Às vezes a gente está cansado, às vezes a mulher, ela tem dupla função, ela é dona de casa, ela trabalha fora e é ainda esposa, não é? O marido às vezes tem mais de um emprego para poder dar conta das coisas, às vezes ajuda na casa, tem uns que ajudam mais, tem uns que ajudam menos, mas certo é que tem dias que você e eu estamos cansados, estamos esgotados. Querido, eu vou dar um conselho para você, mesmo sendo jovem. Tem vezes que você não deve falar nada com sua esposa chegar em casa. Se você ficar em silêncio e der um café, uma xícara de chá, aquilo que ela gosta, você já vai fazer muito mais do que elogiar 1000 palavras. E a gente precisa pedir a Deus essa percepção sobre a vida do nosso cônjuge, não é? Para não nos tornarmos pessoas, então, importunas, pessoas que degradam. Às vezes a gente tem muita mania de fazer isso, como adolescente reclama muito, né? Já fui líder de adolescente e reclama às vezes, mas papai fala que nunca está bom, preciso estudar mais. Aí ele vai falar com fulano, com parente, com amigo, aí fica falando que o filho de fulano é melhor do que eu, e que não sei quem é melhor do que eu, que faz melhor do que eu. E às vezes, meus irmãos, nós fazemos isso com o nosso cônjuge. A gente vai almoçar fora, fulano, que comida deliciosa. Né? Tua esposa fez um mexidão lá, você nunca elogiou, cara. Né? Nós precisamos estar atentos. Mas minha esposa não faz nada de diferente. Às vezes, meus irmãos,
ela lava a tua roupa com tanto carinho, que vem aquele cheirinho, né? Tão gostoso ali de amaciante. Você, quando veste aquela roupa lá no seu serviço, pensa assim: poxa, a minha esposa me ama. E aí você pega o teu celular, como disse a Cláudia, e manda uma mensagem para ela: eu quero te agradecer por isso. Meus irmãos, o que desvia alguém da rota não é o grande desvio, mas são os pequenos desvios. E no casamento também. A partir do momento que você vai reclamando, você vai brigando, você vai colocando um fardo pesado sobre o seu cônjuge, ele não vai mais tendo aquele apreço por você. É algo natural humano. Mas nós, como cristãos, nós precisamos viver o desafio do 1 Coríntios 13, que a irmã Cláudia leu. Apesar dali ser o amor sacrificial, ágape, da pessoa de Cristo, ele se aplica também à vida do casal. Suportar. Quando Jesus disse lá atrás, quantas vezes devo perdoar? Até 70 vezes 7, né? Isso serve para o casamento. Quando Jesus disse: olha, quando alguém quer que você caminhe 1 milha e caminha 2, isso serve para o casamento. E às vezes nós fazemos uma tempestade por pequenas coisas. Quando nós fomos casar, nós nos planejamos para comprar alguns móveis, né, no início, antes de casar. E a minha vontade, por ser alérgico e por transpirar muito, era comprar um sofá de corino, porque é fácil de limpar. Você passa um pano, toda a bola de dono de casa sabe disso, está limpo. Brena invocou que queria um sofá que parecia, que para mim, não sei falar o nome daquilo, mas para mim parece camurça. Está até hoje lá em casa, não é? Eram dois, um já se foi, o outro está lá. E eu, naquele primeiro momento, eu não queria dar o braço assim, mas eu falei assim: alguém vai ter que perder essa guerra, e essa vai ser eu. Não significa que eu vou perder todas, mas essa eu perdi. Hoje ela quer trocar o sofá, não é? Mas o importante que quero dizer, para avançarmos para o próximo ponto, é que muitas vezes você renunciar não é sinal de derrota, mas é sinal de você ganhar para frente. E aí isso é importante para aqueles que são noivos, aqueles que estão solteiros hoje aqui, não só para os casados. Tem gente que no namoro: não, se não for do meu jeito eu não vou, se não for do meu jeito eu não faço. Seu casamento vai ser um fracasso, a sua vida vai ser um inferno. É preciso abrir mão pelo outro, porque senão a gente acaba perdendo o respeito, não é? E isso é algo muito preocupante para a vida do casamento. E avançando para o nosso último ponto, ainda vai falar sobre o vírus do esquecimento da aliança e das promessas feitas no altar. E eu convido você a olhar comigo o verso número 12 de Cânticos capítulo 4, que diz: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Quando pensamos, meus irmãos, na figura do casamento, pensamos no primeiro casamento que foi feito no jardim. Aqui não de forma expositiva ao texto, mas alegórica. Olhamos para a figura do primeiro casamento feito no jardim. O que simbolizava o jardim? Lugar de encontro com Deus, lugar de perfeição, onde o pecado não havia ainda se manifestado, lugar onde Deus preparou com todo carinho e amor para que aquele casal, primeiro homem e mulher, Adão e Eva, vivessem em comunhão com o Senhor. E ali Deus casou aquele primeiro casamento realizado pelo Senhor, e ele diz então ali que ambos seriam uma só carne. Quando olhamos agora para o altar, onde nós realizamos o casamento, seja na igreja, seja num salão, nós ali simbolizamos um altar, onde o pastor então ali põe suas mãos, as bênçãos, né? E tanta coisa é dita. Ali é o jardim agora, ali é o lugar onde você promete tanta coisa. E como, né, às vezes a gente fica, Brena se emociona muito, né, nos casamentos, e quantas vezes já vi pessoas chorando, emocionadas com aquilo que o noivo diz para a noiva, né? E a noiva diz para o noivo: eu prometo isso, e não sei o quê, né? E não sei o que lá. E eu tive a oportunidade de pregar num casamento certa feita, e um pastor, né, eu fiz a mensagem, o pastor fez a parte civil e a cerimônia de aliança. Ele disse o seguinte: olha, agora vocês têm que dizer o seguinte, vocês já disseram tanta coisa, mas diz para ele: olha, com briga ou sem briga, com celulite ou sem celulite, com ronco ou sem ronco, com barriga ou sem barriga, né? E aquilo no primeiro momento foi assim, o pessoal ficou meio espantado, mas meus irmãos, é uma grande realidade.
Se fica um conselho para aqueles que vão se casar, que você coloque nos seus votos que você vai o amar, não só na doença, mas nos dias difíceis da briga. Eu tenho dito e tenho compartilhado com alguns jovens casais que nunca se deve dormir brigado com seu cônjuge. Isso é protelar o problema. Isso é o seu carro que começa a fazer um barulho, você fala que vai levar amanhã e só vai na hora que o motor bate. Nunca deite para dormir numa mesma cama, porque a cama do casal é o lugar de culto ao Senhor. E ali você nunca deite sem resolver um problema. Por mais que você adentre à noite, resolva o problema. Porque se você não resolver amanhã, você vai acordar com aquele mesmo problema de forma potencializada. Então, o altar, tudo aquilo que você prometeu, você não prometeu somente para sua noiva, você prometeu diante do Senhor. Porque antes que o casamento fosse instituído pela sociedade, ele foi instituído por Deus. Por isso que nós pregamos um casamento monogâmico, um casamento indissolúvel, um casamento que não se pode separar, não se pode separar aquilo que Deus uniu, agora são um, é uma coisa que só existe no casamento e em Deus, não é? Deus estava como testemunha. Então, quando os problemas vierem, e na conversa não chegar à solução, chama o seu cônjuge. Eu sei que talvez você pode ter o seu cônjuge ainda não convertido, mas pela fé em Deus, você ora igual quando o profeta Neemias orou ali, rapidinho, pedindo a Deus ali para abençoar o pedido que ele ia fazer. Falei, Senhor, pega na mão do seu cônjuge e fala, olha, nós vamos orar, já que não chegamos a um senso comum, Deus vai agir nesse negócio, e nós vamos orar, e Deus vai agir, meu irmão, porque o nosso Deus é um Deus, não um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Ele é um Deus que está pronto a nos socorrer, nos ajudar, é um Deus que instituiu e ama a família, não é? E ali diz que infelizmente casais investem muito tempo no planejamento da cerimônia, mas muitas vezes esquece de investir no tempo e em refletir na vida da pessoa que passará ao lado pelos anos da sua vida. E fica aqui, se conselho é de graça, fica mais um conselho aos jovens que vão se casar, que estão namorando, que ainda nem encontraram ainda a pessoa amada, mas Deus vai colocar na sua vida, não é? Converse sobre tudo. Quando casei com Brenda, eu sabia que ela queria ter filhos. Eu sabia dos sonhos e dos planos dela, e ela sabia dos meus. Ela sabia que eu tinha um chamado, ela sabia que esse chamado, ao avançar da vida, podia modificar muitas coisas na nossa casa. Tudo isso nós conversamos. E gaste tempo nisso. A gente gasta muito tempo, né? Eu quero a cerimônia assim, um vestido tal, quero que fulano faça o meu casamento, que o buffet seja feito por aquela pessoa. Não há pecado nisso, mas não gaste mais tempo nisso do que em conhecer a pessoa que você vai passar os anos da sua vida dormindo ao lado, para que você não chegue ao avançar da idade e disse assim, eu não conheço essa pessoa, eu nunca conheci essa pessoa. É muito triste quando alguém diz, um pastor, meu irmão, minha líder, olha, aquela pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa. Nessa época de pandemia, que tive que ficar preso, você não sabe quem é aquela pessoa, eu descobri, eu não sabia quem era. Então, conheça o seu cônjuge. Os pontos positivos e negativos, que como pilha, cada um de nós também tem. Ponto positivo e negativo. Conheça as manias. Irmão, se ele gosta de ver futebol, deixa o cara ver futebol. Não acha que vai mudar isso com casamento. Não vai. Irmão, se tua mulher gosta de ir lá fazer a unha de sábado, dá logo dinheiro e elogia ela. Sofre menos. Não tenta. Não se desgaste por pequenas coisas. Não quer dizer que você não deva tratar e modificar coisas que precisam ser modificadas, questões pontuais. Mas entenda mulher, entenda marido. Ele nunca vai ser você e você nunca vai ser ele. Ele teve uma criação, ela teve uma criação. Ele trouxe pré-valores da casa dele e ela também. O importante é que vocês, diante disso tudo, sejam um. E essa matemática só é possível na presença do Senhor. Só no jardim é que 1 mais 1 é igual a 1. E eu quero finalizar com a nossa conclusão, a vacina que imuniza o casamento é ter Deus e a sua palavra como base da união conjugal. Esta é a vacina.
tudo que disse hoje está na palavra de Deus. Tudo que você precisa saber sobre casamento está na palavra de Deus. Paulo vai falar, Pedro vai falar, Jesus vai falar, o Antigo Testamento vai falar, tudo que precisamos está na Bíblia. Então a vacina para o seu casamento é ter Deus e a palavra de Deus como base do seu lar, porque assim o seu lar vai ficar de pé, não é? O seu lar vai ficar de pé. E aí, como o pastor pregou aqui domingo pela manhã, põe em ordem a tua casa. Quando chegar esse dia de botar ordem na casa, que às vezes é importante, os acertos pontuais no relacionamento, se Deus for Senhor do seu casamento, e se a palavra for aquela que norteia a vontade, tanto do homem e da mulher, querido, a sua casa, ela vai ser posta em ordem, e ela há de ficar de pé, diante de toda e qualquer tempestade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar, e eu vou devolver a palavra à irmã Cláudia. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor, ó Deus, como Criador e Arquiteto do universo, Tu formaste o homem, coroa da Tua criação, e ó Deus, com a Tua infinita e inalcançável sabedoria, aprove ao Senhor criar então a mulher para o homem, e o homem para a mulher. Este projeto maravilhoso, eu louvo ao Senhor nesta hora, porque eu sou grato ao Senhor pela vida da minha esposa, e diante do Senhor, ó Deus, eu quero me comprometer, e aqui, ó Deus, desafiar os meus irmãos, amigos e pessoas que me ouvem nessa noite também, a se comprometerem com o Senhor, a serem melhores esposos, melhores esposas, serem, ó Deus, pessoas prontas a amar, pessoas prontas, ó Deus, a ser uma bênção na vida do seu cônjuge. Deus, que o Senhor nos dê desta vacina, que é a Tua presença e a Tua palavra, diariamente, em cada lar, ó Deus, aqui representado. Que os nossos filhos possam, ó Deus, olhar para os nossos casamentos, e ó Deus, com vislumbre nos olhos, então, dizer, olha, como meu pai ama minha mãe, como a minha mãe ama meu pai. Deus, se precisa nesta noite algum casamento de reparo, que o Senhor repare, que nessa noite, ó Deus, o Senhor visite os lares, que o Senhor sonde os corações, e ó Deus, naquelas casas, ó Pai, onde o matrimônio está ruindo, que o Senhor haja com providência, para que o Senhor, como alicerce, ó Deus, resgate e restaure, e mantenha esta casa de pé. Deus, nós clamamos por casais que nesta hora, ó Deus, dentro dos seus lares estão discutindo, casais que nesta hora, Deus, estão vivendo adultério, casais, ó Deus, nesta hora que estão por um fio de terminar o seu relacionamento, ó Deus, interfere, ó Pai, age com o poder do Teu Santo Espírito, preserva estas famílias, e que elas, ó Pai, possam entender que a família foi algo criado pelo Senhor, e tudo que o Senhor criou, em Gênesis capítulo 1 está descrito que foi bom, foi muito bom. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o nosso cônjuge é bom, é muito bom. Obrigado a Deus pelo privilégio de pregar a Tua palavra, e acrescenta nos corações aquilo que é necessário para cada um de nós. É no doce e precioso nome de Cristo Jesus que oro, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe as nossas vidas.